Fala aí, concurseiro, chegamos ao quinto vídeo aqui da nossa série resolvendo 100 questões de TI para a Polícia Federal. Agora a gente já sabe que temos edital aí dia 20 de maio, provas em julho. Agora chegou a hora aqui de correr contra o tempo, de tentar fechar o edital, tentar revisar o máximo que puder, fixar os conteúdos e se preparar aí para essa prova. Não vai ser uma prova fácil, mas a gente vai conseguir chegar lá e vai conseguir se preparar. Você está no canal TI Sem Segredo, meu nome é GB, se você não me conhece ainda, eu sou analista de sistemas, servidor público federal, sou mestre em computação e sou professor também e vou te acompanhar aqui nessa jornada de revisão aqui para os conteúdos de TI da Polícia Federal. E vamos lá, vamos ganhar tempo, que agora o tempo é curto e a gente precisa aproveitar o máximo possível. Vamos lá para a resolução de questões, vamos aproveitar aqui essa revisão. E se você está assistindo, está curtindo a série, deixa aqui o seu like, deixa a sua inscrição, deixa um comentário e compartilha com alguém que precisa aí revisar os conteúdos de TI. Vamos lá, vamos para a primeira questão, vamos aqui para a tela. Então, primeira questão aqui de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre teoria geral de sistemas. Teoria geral de sistemas. Então, a gente tem aqui conteúdo sobre teoria geral de sistemas. Primeira questão diz aqui: embora não seja dirigido a riscos, o modelo de desenvolvimento de sistemas espiral de Bowen inclui em seu framework a etapa de análise e validação de requisitos. Vamos lá, a questão aqui, que na minha visão ela é bem complicada, tá? Primeira complicação dessa questão aqui é o seguinte: esse assunto ele não está previsto aqui em teoria geral do sistema. Esse assunto é um assunto de engenharia de software, metodologias de desenvolvimento de sistemas. Então, é muito difícil que um candidato que é fora da área de TI, tá, sem ter estudado e sem ter visto aqui o conteúdo aqui dentro de teoria geral do sistema, consiga resolver uma questão dessa aqui, que não é uma questão tão difícil, mas ela é muito voltada assim para o público do TI, e se você não teve acesso a esse conhecimento, é muito difícil de resolver essa questão, tá? Então vamos tentar desvendar aqui rapidamente o que é esse modelo em espiral de desenvolvimento de sistema. Então a gente tem vários métodos e metodologias de desenvolvimento de sistemas. Uma delas é esse tipo de sistema de desenvolvimento em espiral. Então vou desenhar aqui um quadrado, mais ou menos, tá? E esse método de Bowen, ele divide aqui em 4 quadrantes, tá? E aí a gente vai ter uma espiral que representa umas fases do desenvolvimento do projeto até a conclusão do projeto, tá? Então, nesse primeiro quadrante, a gente vai ter a definição de objetivos. Aqui a gente vai ter a análise de riscos. Aqui a gente vai ter a parte de implementação, né? Codificação, teste e validação. E aqui a gente vai ter o planejamento de novas etapas. Tá. Então esse processo de desenvolvimento de software ele vai se dando de uma forma em espiral e passando por diversas fases, realizando diversos processos até que esse software esteja pronto. E aqui na questão ele diz que esse framework em espiral ele não é, aqui ó, embora não seja dirigido a riscos, e aqui é onde está o erro da questão, porque esse processo de desenvolvimento ele é orientado a risco, tanto que a gente tem um quadrante inteiro aqui de análise de risco, tá? Então, sim, esse modelo é orientado a risco e essa questão está incorreta. Mas, como eu vi dizer, eu acho bastante sacana aqui do CESP, ou talvez muita falta de conhecimento aqui de uma pessoa que elabora a questão aqui de teoria geral do sistema, colocar aqui processos de desenvolvimento de software, que é uma disciplina aqui que está ligada à área de engenharia de software, tá? Não está ligada aqui à teoria geral dos sistemas, mas é isso. A gente tem a metodologia de Bowen, a metodologia espiral, realmente fazendo aqui análise de risco, um quadrante inteiro para lidar com várias atividades relacionadas à análise de risco. Vamos lá para a próxima questão. Ainda sobre teoria geral de sistemas e sistemas de informação. Cada sistema existe dentro de um meio ambiente constituído por outros sistemas e, nesse contexto, os sistemas abertos se caracterizam por consistirem em um processo infinito de intercâmbio com o seu meio ambiente para a realização de trocas de informações. Então vamos lá. Nas classificações de teoria geral de sistemas, a gente tem os conceitos de sistema aberto e sistemas fechados. Então, para TGS, um sistema aberto seriam aqueles sistemas que eles fazem intercâmbio e contato com o ambiente que eles estão localizados, tá? Então, o que é que basicamente é um sistema? Um sistema seria um conjunto de elementos que interoperam, interagem entre si,
e interagem também com o meio ambiente que estão alocados. Então a gente pode ter animais, sociedades, a gente pode ter, por exemplo, ali uma cidade, tudo isso pode ser considerado um sistema, inclusive sistemas computacionais, tá? Então esses sistemas abertos, eles interagem com o ambiente externo, e essas interações com o ambiente externo efetuam modificações aqui dentro desse sistema, e esse sistema se adapta a essas transformações. Já sistemas fechados, eles não interagem ou interagem muito pouco com o meio ambiente, né, com o ambiente que eles estão localizados, e por isso o nome de sistemas fechados. Tá? Uma questão que é muito delicada aqui de ver do Sebrasp é que é o seguinte: todo o conceito aqui da questão ele está correto, tá? E aí, para a questão não ficar muito evidente, ou talvez não tornar a questão muito fácil, o camarada que faz a questão vem e adiciona isso aqui, ó, um processo infinito de intercâmbio com o seu ambiente. E essa palavra infinita aqui, eu até dei uma pesquisada, tá? E na literatura eu não achei nenhum local que incluísse essa palavra aqui, infinito. E aí, isso aqui gera uma dúvida tremenda, porque você não sabe se o Sebrasp colocou isso daqui para invalidar a questão, ou se ele colocou só para dificultar, tá? Mas, nesse caso, a questão está correta, e ele colocou isso aqui realmente só para dificultar. Mas eu confesso que eu procurei aqui na literatura e não encontrei aqui essa referência com essa palavra infinito, aí, um intercâmbio infinito entre o ambiente e o sistema, tá? Então, questões complicadas aí quando o pessoal tenta desenvolver questões e às vezes a resposta seria evidente e a pessoa não quer tornar a resposta tão evidente, e aí adiciona aqui uma palavra que não corresponde de fato aí com a literatura, tá? Vamos lá para a próxima questão aqui. Vamos lá, mais uma questão aqui sobre teoria geral de sistemas. À medida que os sistemas sofrem mudanças, o ajustamento sistemático ocorre de forma contínua. Dessas mudanças e dos ajustamentos decorrem fenômenos como, por exemplo, a entropia e a homeostasia. Então a gente já viu aqui esse conceito de entropia em outras questões. Então vamos lá. Então eu tenho um determinado sistema aqui, e esse sistema, quando o sistema é aberto, ele interage com o ambiente que ele está localizado, tá? Essas interações com o sistema, eles causam efeitos internos dentro do sistema, e muitos desses efeitos são o que a gente chama de entropia, tá? Entropia é uma medida de desordem e de incerteza que é gerada dentro de sistemas, tá? E um conjunto de elementos no qual a incerteza é muito grande, tá? A desordem é muito grande, a gente tem o que a gente considera de um nível de entropia muito alto. A partir do momento que eu tenho alterações dentro desse sistema, a tendência natural do sistema é tentar se reorganizar dentro desse caos que se criou aqui por causa das interferências externas que ocorrem dentro do sistema. No momento que esse sistema ele se ajusta, tá? E ele se estabiliza de novo, mantendo suas conexões naturais com o ambiente externo, ele chega num determinado estado sólido desses ajustes, que é o que a gente chama de homeostasia, tá? Então, ele se restabelece, se reorganiza de tal forma que ele entra no estado de estabilidade e de consistência, que é o que a gente chama de homeostasia. Então, entropia e homeostasia são conceitos que, de fato, surgem dessa interação entre um sistema e o ambiente externo, tá? Então, questão correta aqui. Vamos lá para a próxima questão. Acerca de computação em nuvem, julgue o item subsequente. As desvantagens do cloud computing incluem a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. É necessário estabelecê-los no momento da contratação e não há possibilidade de ajuste, tá? Possibilidade de ajuste de escala. Então, ele está dizendo aqui que não há possibilidade de ajuste de escala, de acordo com a evolução das necessidades no mesmo contrato. Vamos lá, essa questão aqui vem de encontro tudo que a gente entende aqui de cloud computing, tá? Então eu tenho aqui um ambiente nuvem, e aqui eu vou dizer que eu tenho um ambiente que a gente chama de on-premise, que é um ambiente local, tá? Então aqui eu tenho um servidor interno da minha empresa, rodando um tipo de serviço.
Então imagine que em um dado momento, esse tipo de serviço começa a decair, a qualidade, e eu sei que eu preciso aqui aumentar a minha capacidade de receber requisições. Então, ou eu coloco um outro servidor aqui ativo, outro servidor físico, compro um outro servidor e coloco, e aí eu começo a distribuir essas demandas entre esses dois servidores, tá? Ou então eu vou ter o decaimento do meu serviço até o serviço paralisar. Isso aqui já funciona muito diferente aqui no ambiente de nuvem. O ambiente de nuvem é um ambiente que eu tenho aqui, onde eu posso ter serviços aqui dentro, serviços. E uma das vantagens desse serviço é exatamente a escalabilidade. Então, ambientes de nuvem me permite criar uma infraestrutura virtualizada sob demanda. Sob demanda. Então, se em um determinado momento eu estou tendo muitas requisições aqui ao meu servidor que está aqui, a própria nuvem pode estar programada para criar outras instâncias de outros servidores, ou melhorar o meu servidor, melhorar as configurações, né? Mais memória, mais espaço em disco, e ela pode ser programada para fazer isso automaticamente. Então, a depender do contrato, eu posso ter um contrato que eu pago por demanda e a nuvem aqui é obrigada a me atender. Então, o que é que acontece? Subiu a demanda, tá? Subiu minha demanda, então a própria nuvem vai se carregando de instanciar mais servidores para poder atender minha demanda. E nisso, claro, eu vou acabar pagando um pouco mais, mas ela pode se ajustar, independente aqui de você ter ou não mais recurso disponível de recurso físico, né, disponível. Então a nuvem serve exatamente para isso. Então esse modelo de contratação, né, a gente pode fazer essa contratação sob demanda, supre essa necessidade de ter que eu estar fazendo assim de forma explícita a ampliação da minha infraestrutura de nuvem para poder atender novas requisições aí a um determinado sistema. Então essa questão aqui ela está errada, tá? Porque é sim possível, tá? Não é que não há possibilidade de ajuste, sempre há possibilidade de ajuste. E o serviço em nuvem ele veio exatamente para lidar com essas questões, né? Você não precisa aqui se preocupar em ter uma infraestrutura pronta, gerenciar sua infraestrutura, manter sua infraestrutura, realizar update de sua infraestrutura, porque hoje você pode contratar aqui um serviço na nuvem e você já ganha toda a infraestrutura aí como um serviço, e aí você pode usar da escalabilidade que a nuvem tem e pode atender exatamente as necessidades que você tem sob demanda. Tranquilo? Então, questão incorreta. Vamos aqui para a próxima questão. Próxima questão ainda sobre computação em nuvem. A gente tem aqui, ó, que a plataforma como serviço contém componentes básicos de TI na nuvem e oferece o mais alto nível de flexibilidade de controle de gerenciamento sobre os recursos de tecnologia da informação no que diz respeito à computação em nuvem. Então vamos lá. A gente tem três conceitos importantes aqui quando a gente fala de computação em nuvem. A gente tem a infraestrutura como serviço. A gente tem as plataformas como serviço, e a gente também tem o software como serviço. O que é infraestrutura como serviço é? Infraestrutura como serviço é exatamente o que a gente viu na questão passada. É a capacidade de gerar infraestruturas, máquinas virtualizadas, servidores, tudo isso sob demanda num ambiente virtualizado onde o contratante não precisa ter, tá, isso daqui instalado lá no seu ambiente empresarial. Então ele contrata toda a infraestrutura e a gestão é toda virtualizada, então posso criar máquinas virtuais, servidores novos, eu posso fazer instalação de software, tudo isso configurado direto na nuvem, tá? Então eu posso fazer toda a gestão dos recursos de tecnologia da informação diretamente aqui de uma plataforma de infraestrutura como serviço. Já o ambiente aqui de plataforma como serviço é um ambiente que fornece aqui ferramentas, tá? Normalmente ferramentas para desenvolvimento dos próprios serviços aqui em nuvem. Então, desculpa aqui, ferramenta, tá? E normalmente isso aqui está muito ligado aos desenvolvedores, tá? Então aqui ele fornece um conjunto de ferramentas que a gente pode trabalhar para desenvolver aqui os produtos de nuvem. E o software como serviço são os softwares que a gente não precisa realizar a instalação local, então ele não precisa da instalação,
e a gente usa, por exemplo, o Google Drive aí da vida. Então a gente não instala nada na máquina da gente, isso aqui está instalado em algum lugar, a gente não precisa saber onde é que é, isso aqui roda em algum servidor, e a gente também não sabe onde está localizado, mas a gente usa o software como se fosse um serviço qualquer de internet, tá? Então quando a questão fala aqui que a plataforma como serviço é que gera aqui, que tem a capacidade de a gente gerenciar os componentes de TI na nuvem, ela erra porque, na verdade, não seria o conceito de plataforma, e sim de infraestrutura como serviço. Então, infraestrutura como serviço é que permite a gente gerenciar os componentes básicos de TI na nuvem e oferece aí flexibilidade e controle do gerenciamento dos recursos para a gente, e não a plataforma, tá? Então chegamos aqui à última questão de hoje. Se você chegou até aqui, então você deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com alguém que pode ter interesse aqui nessa revisão, que é alguém que está estudando também com você para a Polícia Federal, e a gente se vê na próxima. Fique com Deus e até mais.